Contador. O que se vê, anda e caminha. Histórias que nos emocionam e nos tocam. Comecei a magicar este episódio quando ainda preparava a mochila de caminhar e reportar. Uma longa viagem de 5.568 km de avião e mais 536 de carro. Aproveitei as pausas para alinhavar ideias e gravar depoimentos. As pequenas estações de rádio, que em Portugal chamamos de locais e no jargão da União Europeia são tradicionais, estão a passar dificuldades para manterem os emissores em funcionamento. Foi assim que me deram bilhetes, comida, estadia e formação para a Academy of Arts and Culture em Osijek, na Croácia. A grande viagem, a rádio lá longe, o sofrer da rádio, a esperança e os sonhos. Eduardo Pinto, hoje a representar a Rádio Anciães, em Carrazedo de Anciães, distrito de Bragança. A jornada é longa. Sim, assim parece, pelo menos o programa é longo, não vamos assistir a tudo, mas creio que ao que vamos assistir vai ser interessante. Como é que olhas para a rádio hoje? Essa é uma boa pergunta. A resposta é que é um pouco mais difícil. Como é que olho para a rádio? Eu ainda sou daqueles que continua a ver a rádio como via, já não vou dizer mais, mas pelo menos há 20 anos. A rádio das notícias imediatas, que vai explicando ao longo da jornada. A companhia, viu-se agora no apagão que a rádio foi o único meio de comunicação social que conseguiu dar notícias quando tudo o resto falhou. Rapidamente esquecida depois disso. Sim, mas ainda hoje no debate, o debate entre candidatos à Assembleia da República que está a dar nas rádios nacionais, alguém se lembrou de frisar a importância da rádio logo no início do debate. Ora, é claro que a rádio tem que mudar, ou melhor, já teve que mudar e ainda vai ter que continuar a mudar mais rápido do que alguma vez imaginou, porque a voragem dos nossos dias obriga-nos claramente a termos que nos reinventar a cada dia que passa, a fazer mais informação online, complementando com a rádio em FM, redes sociais, enfim, temos que nos reinventar, temos que chegar a novos públicos e, claro, mesmo assim não vai ser fácil combater o que toda a comunicação social tradicional está a fazer, que é tentar, não digo combater, mas é adaptar-se a um mundo em que as redes sociais captam a esmagadora maioria das receitas publicitárias. Ora, sem receitas publicitárias não há recursos humanos. E roubam a propriedade intelectual. Tudo, isso aí, já nem vou aí, porque tu hoje fazes um texto e amanhã está em todo o lado, há quem o copie e nunca vais saber, e mesmo que saibas o que é que fazes. Eu já vi textos meus, do Jornal de Notícias, por exemplo, e também da rádio, que são copiados na íntegra e depois não há uma única referência no fim. Eu já avisei uma vez a um camarada nosso que disse, ao menos põe o nome do meu órgão de comunicação social, nem precisas dizer o meu, mas ficava-te bem referir onde é que foste buscar o texto. E é esta parte que também incomoda um pouco, esta falta de respeito pelos colegas, porque todos andamos ao mesmo, na verdade, não é? Quantos anos tens de profissão? É assim, tenho 54 anos de idade, eu comecei a trabalhar com 17 anos a fazer discos pedidos, a ganhar dinheiro, digamos, a ter um ordenado ao fim do mês, foi no arranque das rádios legalizadas, em 1990, comecei a ganhar o ordenado mínimo nessa altura, que eram 40 contos, 200 euros hoje, e, portanto, aí ainda estava a fazer animação, mas como jornalista profissional com carteira, estou há 31 anos de carteira profissional. Penso no ainda ontem, quando eu e a rádio nos conhecemos, e volto à escuta dessas vozes e da paixão. O amor à rádio, amada rádio na clareza do mestre, de quem roubei os badalos que marcam o começo da jornada. Jorge Esteves, jornalista a trabalhar na comunicação social há 38. Estamos a caminho e estamos longe do destino. Foi uma viagem e agora estamos a entalar. O que é que se espera deste encontro? Pelo menos partilha de experiências, convívio, companheirismo, ver um território novo para mim e ao mesmo tempo andarmos juntos, vamos partilhando aquilo que
que é esta forma de estarmos juntos aqui neste território. E preparados para estas inquietações? Connosco não há problemas, há soluções. Viajados do Porto para Zurique e da Suíça para a Hungria, espera-nos o transfer. O futebol abre portas em todo o mundo aos portugueses e a Salomé Neves, da Antena Livre, empurra o meu inglês. Portugálul, magyarul beszéljek, ungár. Magyarul. Fala um bocadinho de húngaro para ele fazer a gravação. Ungár? Húngaro? Yes. Cristiano Ronaldo a legjobb focista a világon. Én is nagyon kedvelem őt. Voltemos, já na academia, à conversa em estéreo. Duas vozes, o mesmo pulsar. Sou Marcos Vilaça, tenho 24 anos. Estou a fazer estágio profissional neste momento, há 2 meses e meio, quase 3. Apesar de já ter a experiência a nível curricular e na Rádio Universidade, que é onde estou neste momento. Portanto, no meu tempo de licenciatura fiz alguns trabalhos para a rádio e a minha ligação com a rádio começou nesse tempo. Depois entrei em mestrado, também em Ciências da Comunicação, mas mais na vertente do jornalismo, e aí já fiz um estágio de 900 horas e culminou neste estágio profissional na Universidade FM. E achas que vais ganhar a vida assim? Eu espero bem que sim, porque é aquilo que eu gosto de fazer. É o bichinho da rádio, como se costuma dizer, não é? E tu, companheiro? Sou o Pedro Custódio, tenho 22 anos, comecei na rádio também assim na universidade a fazer alguns trabalhos e através do professor que dava a cadeira de rádio recebi um convite para ir fazer na altura as corridas do Circuito Vila Real. Comecei a ir fazendo isso anualmente e a partir daí na vertente de desporto da rádio faço sempre isso também nos 2 últimos anos. Isso implica trabalhares ao domingo muito. Trabalhar ao domingo praticamente sempre e feriados, ao contrário que toda a gente. E explica-me lá agora que isto foi um dia atribulado. Estamos finalmente a chegar ao país de destino ou não? Como é que está a correr a viagem? Está bastante atribulada, não sei se vamos chegar tão cedo ao país de destino, mas principalmente está a ser uma experiência muito engraçada e acho que se espera uma semana bastante divertida. E por essa Europa fora? Hello, I'm Suzana Andonovic. I'm coming from North Macedonia. I have the local radio station. It's calling Radio Boom. What do you think about the radio in these days of internet? Radio, it's my life. I like and love the radio. Radio, it's really a strong system from information because it's too fast going in the listener, and I think radio it's a traditional medium and stay like same in the futures because a lot of people use the social media and use the internet, but radio, it's radio. Voltarei à Macedónia sem o norte que me foi explicado. My name is Matej. I work on a radio station called Hrvatski Radio Valpovština. It's from a small town called Valpovo near Osijek in Croatia. What do you think about the radio? Well, for me, it's what can I say? My other profession is a musician, and I can tell that radio is the most romantic media. Last week we have a shutdown energy in Portugal, and the radio all day, information to the people, credible information, and public service. This is one of the possibilities about the radio. Well, we can tell that radio is and will be the most primary media to broadcast service and public information for the people. E de novo mais Croácia. My name is Marija Molnar. I'm coming from Vukovar. It's a town near here, Osijek. Working at the Croatian Radio Vukovar as a journalist for the last 30 years. And I don't know, for the people who probably the older generation knows, the Vukovar was heavily damaged in war 35 years ago. So we needed to start from the beginning when we came back to our home city after the war. And
it was like very challenging time for us, you know. We needed to start it from the beginning, you know, to rebuild the city, to rebuild the connections, to rebuild the trust between peoples, you know. And that's how it's like very challenging time for me as a woman, and also for me as a journalist, you know. And why you say the radio come back to the basics? Because I see there is with this in this digital era and with this artificial intelligence, many of things actually seems to me very shallow, you know. And the new generations are trying to live faster, you know, and the informations are like shallow, and everything is fast, and everything is like in short versions, and no meditation time. Yeah, and they are not informed and educated in old-fashioned manners, you know, which I think is very important. So I'm a little bit worried about the future of journalism and the future of radio and television and mass media, you know, because I think that these new media are taking everything, you know, and we will see in the end, you know, how it will finish. Yeah. Sim, voltar ao básico e ao essencial. Irene Ferreira, venho de Mangualde, do Distrito de Viseu, sou jornalista na Rádio Dão Digital. Esta rádio é uma rádio online, existe há apenas 4 anos, faz no dia 31 deste mês de maio. E o que é que achas da rádio? Já nos cruzámos no caminho numa série de rádios, pelo menos na fronteira, na Mangualde, que eu ainda lá ia montar peças, e se calhar em mais alguma. Como é que vês a rádio hoje? A rádio hoje está um bocadinho desvalorizada, eu acho, pelo menos pelas camadas mais jovens, porque também têm outro tipo de interesses, mas acredito que as outras gerações, os 50, 60, 70, ainda dão muita prioridade às rádios. Fazem companhia de muitas pessoas nos meios mais pequenos, acreditamos que aquelas rádios mais locais ainda têm muita importância para as pessoas que estão um pouco mais isoladas, e depois também em algumas dessas rádios mais pequenas há aquela familiaridade com os locutores, portanto há aquela proximidade. Acredito que nessas gerações mais velhas ainda seja muito importante. Acho que há um trabalho a fazer para cativar e prender os mais jovens também à rádio. Acho que a rádio tem futuro, mas é preciso trabalhá-lo também. Outra voz. Sandra Rodrigues, 50... Espera aí, esqueci-me. Essa parte não importa. E de onde é que vens? Eu conto 54. Pergunta é sem IVA ou com IVA? Já não me lembro. Viseu, Rádio Jornal do Centro. Como é que é dirigir uma rádio? É o mesmo que dirigir um órgão de comunicação social, como um jornal ou como uma estação de televisão, sendo que a Rádio Jornal do Centro é diferente, porque é uma rádio local. É dar a informação de proximidade, é dar a informação do que o vizinho quer saber, tentar fazer com que essa rádio seja a companhia diária, neste caso, da área geográfica que nós cobrimos. Eu conheço o teu percurso profissional desde sempre, diria. Qual foi o primeiro embate quando tocaste com a rádio, quando ligaste o microfone? Foi estranho. Foi estranho porque eu estava... Como tu dizes, eu estive sempre habituada a escrever, continuo sempre a escrever, continuo a escrever, e a primeira vez que eu fiz programa de rádio não conseguia perceber que era eu que estava a falar tão pouco, não me reconheci, e não gostei de fazer rádio, mas depois fui arranjando o bichinho. Gosto muito de cortar sons, de montar sons, gosto muito de montar peças. Essa é a parte mais bonita, não é? Para mim gosto imenso de montar as peças, porque é o mesmo que estar a montar uma peça escrita, não é? E depois comecei a fazer um ou outro programa até com outras pessoas, e agora já acho mais piada. Talvez a rádio tenha sido o que sempre foi. Pedro Oliveira, sou economista e venho da Rádio Boa Nova. Como é que é fazer rádio hoje em dia? Eu nunca soube fazer muito bem rádio, por isso assim, o que fazia mal há uns anos continuo a fazer igual. Como é que é a economia, que o meu filho diz que quer ir estudar isso? É fácil ou não? Faz-o muito bem. E manda-o estudar em Oliveira, que eu dou-lhe aulas, por isso. E o futuro da rádio, como é que olhas para ele? É risonho.
Sério, acho que vejo cada vez mais algum interesse em retomar, um bocado como o vinil. Está a retomar. Só que com mais espinhos e dificuldades. Albino José, venho do Oliveira do Hospital e da Rádio Boa Nova. Dói a cabeça para pagar os salários no final do mês? Dói, mas temos empurrado o barco e temos conseguido, mas dói muito. E como é que reagem à propriedade intelectual que cada vez mais é roubada às rádios locais? É um problema que acho que todos nós temos que ter cada vez mais atenção, porque há uma maneira de nós costumamos dizer que é à vontade, não é à vontadinha, não é? Num país que ainda há dias exaltou a rádio, que desligou os emissores da onda média, sobra o FM. Juntos somam 6 redes de âmbito nacional, 2 redes de âmbito regional e mais de 3 centenas de rádios locais. Torres, 7 centenas de emissores e retransmissores licenciados. E a Sul. António Góis vem da Rádio Elvas. E a viagem demorou, Cascar, é a primeira refeição que estás completa que estás a comer, não é? Ao segundo dia. Sim, é verdade. Foi um bocadinho difícil chegar aqui porque é um bocado longe. Na verdade, estarmos no sítio onde estamos, Portugal está muito longe do centro da Europa e para chegarmos aqui não é fácil. Eu, na rádio, comecei quando era miúdo porque gostava de relatos. Aos 14 anos fui para a rádio. Depois pensei que aquilo, estive lá 4 anos, pensei que aquilo não ia ser uma profissão e então, e também se calhar um bocado influenciado pelos meus pais, fui estudar e estudei gestão, tornei-me gestor durante toda a minha vida profissional, mas sempre tive o hobby da rádio e fundei em 2001 a Rádio Elvas, que se tornou um projeto felizmente de sucesso. Depois cresceu, passado uns anos juntámos a Rádio Campo Maior e um ano ou 2 depois, em 2012, juntámos também a Rádio Nova Antena de Montemoro Novo. Ou seja, que temos ali uma área que abrange praticamente desde a fronteira espanhola até a Lisboa e somos a voz do Alentejo, de grande parte do Alentejo. Trabalhamos muito informação, trabalhamos também o entretenimento através de discos pedidos, de informação e música para os nossos ouvintes e, claro, o futebol também. Os ossos do ofício, as viagens que todos olham no jornalismo como desejo, são aviões, comboios, carros, vicissitudes e hotéis. Pouco sobra, mas desse resto de tempo vemos, com o olho de repórter, o andamento das ondas do éter. E cá estou eu, na Macedónia de novo, com o professor dos muitos que tive, que mais me assarapantou. I'm Vasco Zlatkovski from Goce Delchev University from Macedonia. In Portugal, where I come, the local radios, traditional radios in European language have some problems. Someone exists with philanthropic, someone is renting, another is allied. What I want to question is if we planning. In order to achieve progress, you need to plan in advance, and that is one of the things each manager or even an institution must do. Occasionally, here or there, we need to stop for a while, assess what we've been doing so far, check the results of that work, and make a so-called solid decision. That is, based on the results we achieve, measured in amount of audience or financial results, we know whether we are on the right track. If we are losing audience, we are losing financial income, then something is wrong and we need to redefine our goals, our priorities, and that's the moment when the management comes to spotlight. As far as the problems are considered, there are no institutions in Europe or in the world that are problem-free. What is most important is that you make a proper risk analysis. What kind of problems might jeopardize your business? Are those risks significant? Are they manageable? Can you solve them? And most importantly, can you do it alone or you need some help from a side? If you give a proper answer, unbiased answer to all of these questions, then you'll have you will have your way out well defined. You will make a proper action plan, and if you execute it, you will run out of problem. Political questions. I think Europe is the better in the world, but the times is like you see America,
Hungary are very problems, but Europe it's the free space of the world and commodities and very good. What do you think about this project? Could join local radios from 4 countries. It's a bad idea for better information? Definitely better one. Europe is still considered the best place to live. And this projects like this one, are proving their necessity to exist. For instance, unfortunately, 2 months ago, we had a terrible tragedy in Macedonia. In a disco fire, we lost 62 young people. Almost all major traditional media were jumping into one single local radio reporter to ask for an opinion about and information about what happened. And this is why similar projects should exist, because they would support the local radios in a bigger number, meaning we will have much more sources of information to be fed throughout the world. In case we know each other on a better level, we'll understand each other much better. Each other. For me, it's good Macedonia came quickly. What do you think? Well, unfortunately, it does not depend only on Macedonia. It's an issue in the part of the world in which we're still living with emotions. We are not thinking is a cold head or having a bright vision ahead of us. And it's going to be a difficult way. Some of us, some of the political parties are making their own estimates. Some of them are pushing forward. Some will say, look, let's be a little bit more careful. But I'm optimistic that one day Macedonia will become a EU member. Last, I have need came quickly. Why? Because the world is China, Russia, United States only, the BRICS and Europe. And with more countries, Europe is better. You think that I'm talking to you, it's exactly 4 blocks in the world, and Europe can make the difference with the rules, with the governance, with the radios, with the press, with the expression freedom. EU has proven itself as a good opportunity to exist, to flourish, to develop. Make the difference? Yes, definitely. Freedom of speech is at the highest level. You can say what you believe, and you can state whatever you believe, and no one's going to take for it to punish you. And that's how I see that EU is one of the best places to get yourself determined, got yourself beneficial for the society, and most of all, offer hand for assistance to others that are not in so good position. People informating. Yes, that's right. O New Waves é uma parceria entre instituições de ensino superior e 30 rádios de Portugal, Croácia, Macedónia e Eslováquia, lideradas pelo IPG, para criar uma plataforma de rádios locais e combater a desinformação. É ouvir Joaquim Brigas, presidente do Politécnico da Guarda. Nós aproveitamos a oportunidade que foi dada pela Europa Criativa e apresentamos esta candidatura, e convém antes de mais sublinhar que foi a segunda candidatura para Portugal, depois de em 2015 ter sido aprovada uma para a Universidade Católica Portuguesa. O problema dos territórios de baixa densidade e a necessidade de uma coesão territorial levou-nos a apresentar esta candidatura. Porquê as rádios locais? Porque é uma forma de ter um contacto real com as populações e de cuidar dos seus problemas de uma forma que pode ter impacto global. Digamos que, recorrendo aos grandes meios de comunicação, dificilmente se interessam por aquilo que se passa nos territórios. E é através das rádios locais que se consegue fazer ouvir a voz das populações destes mesmos territórios. Nós, como instituição de ensino superior e tendo a área de comunicação, sentimos-nos na obrigação de dar o nosso melhor contributo para o desenvolvimento efetivo do território, e esta é uma das possibilidades. Ora bem, aqui o que se pretende é tirar partido do potencial que as rádios têm, da crise que as rádios também têm, e ajudar a reinventar as rádios. Este trabalho é feito naturalmente em estreita
cooperação, é um trabalho colaborativo com as rádios locais. E este trabalho colaborativo pretende a formação, a qualificação ou requalificação dos recursos humanos que trabalham neste setor, por um lado, com a introdução das novas tecnologias e da inteligência artificial, e, por outro lado, também os futuros profissionais, que são os alunos que estudam na área da comunicação, que estão a terminar os seus cursos e que irão para o mercado, e que desta forma começam já também a ficar não só preparados para o que os espera no futuro, mas para um conhecimento e uma interação com os profissionais do setor, o que é enriquecedor, porque sendo nós um politécnico, o saber prático, o saber útil é fundamental, e a experiência destes profissionais, ao ser levada para a sala de aula, de algum modo, faz com que eles tenham uma formação mais adequada à realidade e com o contributo dos respectivos profissionais. E é nisso que trabalhamos. Hello, my name is Alica. I'm 20 years old and I'm from Slovakia. What do you think about radio? I'm a huge fan of radio, and can I think about the answer or should it's easy. Listening. This morning I have a write a chronicle and I put in my radio. For me, radio is proximity. This proximidade, António. This proximidade or affinity. Now you can answer to me. For me, radio is a place where I can be creative, and I have always some doors open. Is it clear, the metaphor? Okay, so that's radio for me, the space to be creative. Ouçamos quem nos segue no Cuidar da Rádio. Carolina Vicente, da Rádio Jornal do Centro, tenho 22 anos. Estás em estágio ainda? Estágio profissional. Como é que olhas para a rádio? Eu olho para a rádio como um meio que se calhar tem-se adaptado às novas gerações e ao que as novas gerações procuram, mas ao mesmo tempo não deixa de ser aquilo que sempre foi. Eu acho que a rádio é um meio que até se mantém bastante presente, da mesma maneira que se manteve há muitos anos e que se tem mantido desde a sua criação, e apesar da adaptação, penso que não perde aquela essência que tem. E o embate, quando sai da academia e se chega ao estúdio, como é que foi? Foi giro, acho que foi giro, porque eu sempre tive aquele bichinho de pegar no microfone, e a partir do momento em que se chega a um estúdio é completamente diferente, vemos como é que as coisas realmente funcionam, e é um meio em que eu me sinto bastante confortável e que me transmite bastante calma. E nesta longa jornada que hoje estamos a começar, grandes desafios, grandes temas que a rádio precisa discutir. Já viste o programa? Já tens alguma ideia do que é que vamos discutir? Sim, eu já estive a ver um bocadinho daquilo que vamos aprender. Estou muito ansiosa para aprender, porque quero muito voltar a estudar aquilo que se calhar posso ter aprendido, mas não aprofundei tanto, e quero aprender se calhar também com a experiência de outros meios, porque é algo diferente da faculdade, é completamente diferente, ainda para mais quando ainda só passou um ano desde a minha licenciatura. Sim, adorei os 3 modelos de aviões em que subi aos céus, os 2 veículos que atravessaram Budapeste a Osijek. Valeu a pena. Manuela Cardoso, Rádio Clube Lamego diz tudo, Lamego. Valeu a pena esta jornada? Extraordinariamente, posso dizer que superou todas as minhas expectativas. Acho que falo em meu nome, mas todos nós viemos aqui aprender um bocadinho. Em comunicação social não está tudo sempre conhecido, não sabemos sempre tudo, e andamos sempre a aprender. É a mesma coisa que eu geralmente faço esta comparação. Desde que nascemos, há 1001 coisas que estão sempre a mudar, e a comunicação social está a mudar, e penso que para melhores, na minha opinião, e é com este tipo de ações que graças ao Instituto Politécnico da Guarda acontecem, viemos aprender mais um bocadinho com o crescimento
que se nos apresenta para a comunicação social também, nós não podemos perder o barco de outros. Portanto, nós temos de acompanhar o desenvolvimento. E estas jornadas, estes 4 dias, 5 dias, foram fantásticos e viemos todos aprender, por certo, uns numa área do jornalismo escrito, outros no radiofónico, outros até talvez na TV, e foi super positivo o balanço e vi aprender ainda muita coisa. E acredito e quero acreditar que ainda vou aprender muito mais, porque quero andar cá mais uns anos. Mais vozes, mais animação, melhor e muita informação da rigorosa e inquieta. O espanto, pasmado, banzado, a singela mas fecunda amizade, o transistor, essa companhia, os fones no rádio, já com o regresso na mochila. O Instituto Politécnico da Guarda tem uma nova fase para introduzir inovação e aumentar as audiências das rádios na Europa. Sim, as ondas propagam-se. Portugal, Croácia, Macedónia e Eslováquia juntam-se a universidades e rádios de Espanha, Suécia, Roménia e Itália. Contador de Histórias, um podcast de Amadeu Araújo.